Apertem os cintos porque nós vamos decolar. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos para mais esse dia de café com princípios. A nossa live 737 com um novo formato agora para o YouTube. Que essa terça-feira seja uma terça-feira abençoada para você, para todos nós. Que você comece bem o seu dia decolando ele, embicando o nariz para cima, ajustando a proa para o rumo certo. Começamos essa semana, portanto, a falar sobre a série Chaves de Pedro, fazendo uma brincadeira com Pedro, né? O apóstolo Pedro, a cultura brasileira fala, né, que São Pedro tem um monte de chave na mão. Então, eu fiz essa brincadeira, aproveitei isso para nos ajudar a entender de maneira prática e didática o que tem de riqueza lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Minha função aqui é justamente essa, traduzir para você o que tem de riqueza nas Escrituras e traduzir isso de forma clara e prática para o nosso dia a dia, ok? Antes de mais nada, você já curtiu essa nossa live de hoje? Você já curtiu essa nossa aula de hoje, esse vídeo de hoje? Então curta! Você já se inscreveu no canal? Se inscreva, é fácil, se inscreva aí. E, mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Compartilhe porque o YouTube precisa entender que esse tipo de mensagem vitaminada, mensagem que faz diferença para a tua vida, mensagem que tem inteligência espiritual, mensagem que tem palavra de Deus, precisa chegar a mais pessoas. Senão o YouTube só vai compartilhar o que é piadinha, o que é violência, o que é sensualização e o que é besterol. Não faça isso. Ajude o YouTube a se tornar inteligente. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. O negócio é o seguinte, então. Hoje, terça-feira, se você chegou até aqui, ou é porque você me segue, ou é porque você já estava com saudade da live 737 lá do Instagram, ou é porque você chegou a mim por causa do título que diz Como não ser mais um zero à esquerda. Sim, se você chegou aqui por causa desse título, se prepare, porque hoje a chave de Pedro é uma chave fantástica que vai te ajudar a mudar a tua realidade, a mudar a tua percepção sobre você mesmo e a percepção que os outros têm sobre você. Primeira coisa, pegue a Bíblia. Segunda coisa, pegue uma caneta. E terceira coisa, pegue um caderno para anotação. Nossa aula de hoje vai ser daquelas. Abra lá. 1 Pedro capítulo 2. Vamos ler o versículo 8. Se preparem. 1 Pedro 2, versículo 8. Olha só o que diz a chave de Pedro para hoje. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Porra, Juliano, eu não entendi nada. Calma, você vai entender. Se prepare, porque esse versículo 8 é pancada. Só para contextualizar, então, ontem nós falamos sobre o versículo 9. No versículo 9, nós falamos sobre a nossa identidade. Se eu creio em Deus, se eu busco uma vida de comunhão com Deus, se eu acredito que sim, a palavra de Deus pode me transformar, se eu dedico minha vida ao senhorio de Jesus, eu entendo que eu tenho uma identidade. Ontem nós falamos sobre esperança, sobre blindar os ouvidos contra as mentiras que ouvimos, contrárias à nossa identidade. Hoje, nós vamos aprender que, para não ser mais um zero à esquerda, que, para não ser mais a ovelha negra da minha família, que, para sair de um lugar de autoinsatisfação, para ir para um lugar diferente, eu tenho que admitir o código, assumir o código, pegar a chave que está aqui nesse versículo 8. Você sacou qual que é esse código? Eu vou te dizer qual que é. Código da obediência. Obedecer. Quatro letras. Letra O, letra B, letra D e letra C. Grave elas, escreva aí no teu caderno. Obediência. Caraca, meu! Como isso é um código poderoso, como essa é uma chave poderosa que pode te levar longe. Código da obediência. Ao contrário, preste atenção, ao contrário, a desobediência nos leva para um rumo que não nos agrada. A desobediência nos leva a resultados que não nos agradam. Vamos lá. Vamos falar de alta performance. Vamos usar o exemplo de um atleta. Vamos dizer, eu vou contar aqui um caso hipotético.
Vamos pensar num nome aí, vamos pensar num cara chamado Pedro, vai. Pedro é um cara que mora aqui em Ponta Grossa, Paraná, que tem um DNA favorecido, é uma pessoa que tem uma musculatura avantajada, que tem um desempenho incrível em esportes. E ele tem o desejo de ser o quê? Jogador de futebol. Ótimo. E ele se dá muito bem no futebol, ele se destaca no futebol, ele dribla desde pequeno, ele marca gol, ele é o cara da rua. E aí ele quer entrar para treinar num time de futebol. Legal, ele quer participar da rotina de um time profissional. O que ele precisa fazer? Ele precisa se apresentar a uma peneira. O que é peneira? É uma seleção. Quem aí já tem mais de 40 igual eu, já cansou de ver essas historinhas, né, de peneira. Peneira no São Paulo, peneira no Flamengo, peneira aqui no Atlético Paranaense. Peneira o que é? É uma seleção. Aí o nosso personagem fictício, Pedro, atleta, jovem, com potencial incrível, com um DNA daqueles, vai e se apresenta aqui no Operário Futebol Clube para fazer uma peneira. E ele mostra todo o seu talento, ele mostra a sua desenvoltura com a bola e ele passa na peneira. Puta que beleza, que alegria! O que vem depois? Ele tem que entrar na vida de um atleta profissional para ele seguir adiante. Ele vai entrar nas categorias de base, ele vai aprender fundamentos, ele vai treinar, mas ele vai ver que a vida de um atleta de futebol exige dele obediência, regra, disciplina. E aí, se o Pedro não tem disciplina, se o Pedro vive uma chave na cabeça dele chamada desobediência, ele está lascado, ele não vai evoluir. Só que é o seguinte, vamos fazer um parêntese dentro da nossa historinha. Recentemente a Argentina foi campeã mundial e o Messi foi ovacionado. Todos os holofotes que já estavam sobre ele ficaram sobre ele mais ainda. Afinal, ele já vem sendo o melhor do mundo há quanto tempo? Faltava o quê? Faltava o título da Copa do Mundo. E o que eu vi depois que o Messi finalmente, depois de várias tentativas, depois de chegar a uma final e perder para a Alemanha, depois de tanto esforço, ele finalmente levantar a Copa do Mundo, né? Taça da Copa do Mundo. Qual foi uma das declarações que eu vi ele dar? Foi o seguinte, ele disse assim, que desde criança, desde cedo, ele dormia cedo, ele acordava cedo, ele falava não, olha que duro, ele falava não para as festas, ele falava não para os passeios, porque ele tinha que treinar. E ele falou assim, fiz isso incansavelmente até os meus 14 anos. Não, até os 17 anos, quando finalmente me tornei um sucesso instantâneo. Pegaram essa que está por trás? Ele falou que ele teve toda uma vida de obediência. Ele tinha lá toda a cartilha do caminho que ele tinha para seguir desde criança. Não adiantava o talento, não adiantava a genética, não adiantava ele gostar de futebol, não adiantava ele sonhar em ser o melhor do mundo. Ele precisava ter o quê? Obediência. Gente, a obediência janta a motivação. A disciplina janta a motivação. A disciplina vai te levar a lugares que a motivação não te leva. Se você é uma pessoa que quer deixar de ser um zero à esquerda, se você é uma pessoa que quer deixar de ser sempre aquele que está às margens, se você quer ser protagonista da própria vida, entenda que motivação não é o que vai te levar para o próximo nível. É obediência. Vou ler novamente, versículo 8, Pedro fala que são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Você quer deixar de ser um zero à esquerda? Para de tropeçar e passe a obedecer. Chega de tropeçar, é tempo de obedecer. Vamos voltar ao nosso exemplo fictício do Pedro, jogador de futebol aqui de Ponta Grossa. Ele chega, portanto, onde ele queria. Ele chega num clube profissional. Ele chega num clube que já foi campeão da Série D, campeão da Série C, já disputou a Série B. Aí ele chega lá. Ele tem tudo o que ele quer. Ele tem físico, ele tem talento, mas ele não vai avançar se ele não tiver disciplina. A disciplina vai levar ele a lugares em que a motivação não vai. E se ele não tiver a obediência, ele vai dançar. Ele não vai ter sobrevida no sonho dele. Pegou o exemplo? Você sacou? Você conseguiu adaptar esse exemplo para a sua própria vida? Você entendeu?
Portanto, olhe agora, eu quero te fazer um convite, olhe agora para as pessoas que você conhece. Olhe de um lado as pessoas que só deram errado e olhe do outro lado as pessoas que só deram certo. Faça essa avaliação, faça essa análise. Tenho certeza que entre aquele ou dentre aqueles que só dão errado, você vai observar que a tônica é a desobediência. E eu vou te falar, essa desobediência ela se manifesta de várias formas, desde a desobediência aos pais, desde a desobediência aos cuidados básicos com a segurança, desde a desobediência aos cuidados básicos com a saúde, até a desobediência aos cuidados com a própria vida espiritual, as lideranças espirituais, e etc, e etc. Quando Pedro fala sobre obediência, ele está falando que existe um caminho a ser trilhado. E quando ele fala de desobediência, ele fala que existem obstáculos, são pedras de tropeço. Aquela pedra que você está andando e pum, bate o bico do pé e machuca. Aquela pedra que você está andando, pisa nela e torce o pé e cai. E fica com o tornozelo inchado. Entendem? Gente, é tempo de mudança. É tempo de você abraçar a obediência. É tempo de você olhar para você e falar: cara, estou cansado dos meus resultados. Não aguento mais. Faça diferente. Lembram daquela frase atribuída ao Einstein? Ele fala assim que loucura ou insanidade é o quê? Fazer sempre a mesma coisa e esperar o quê? Resultados diferentes. É tempo de você prestar atenção nessa chave poderosa de Pedro, que é a chave da obediência. Chave da obediência. A desobediência, gente, ela é um atraso de vida. A desobediência é um atraso de vida. Grave isso. Grave isso. A falta de disciplina é um atraso de vida. Deixe os velhos hábitos para trás. Deixe a velha desobediência para trás. É assim que você vai deixar de ser um zero à esquerda. É assim que você vai deixar de ser ovelha negra. É assim que você vai deixar de ser um Zé Ninguém. Quer mudar? Comece praticando a disciplina, praticando a obediência. Não é simples. Poucos chegam lá. Ao exemplo do Messi. E vou te dizer algo mais. O Senhor Jesus sempre botava seus ouvintes diante de uma tomada de decisão, né? Hoje estamos diante de outra. Eu quero seguir uma vida de desobediência, sem disciplina, ou eu quero ter uma vida com princípios, usando o princípio da obediência, o princípio da disciplina. Pega essa. O Senhor Jesus falou assim: existe um caminho que é largo, fácil, atraente, e são muitos os que entram por ele. E existe um caminho estreito, não é muito charmoso, é um caminho apertado, é um caminho que poucos entram por ele. Um conduz para a salvação, outro conduz para a perdição. Estão pegando o código que tem por trás, gente. Se você quer ser descolado, fazendo o que todo mundo faz, se você quer ser livre, leve, solto, criando suas próprias regras, tal, você vai colher isso. Juliano está falando para ser obediente a quê? Simples, a uma única coisa: a palavra de Deus. Seja obediente à palavra. No ano passado eu tive a experiência, e eu propus essa experiência também para quem me segue. Eu falei assim: vamos fazer a live 7h37 no Instagram, todos os dias de segunda a sexta, para experimentarmos o efeito quântico da leitura diária da palavra. Como assim, Juliano? Que loucura é essa? O mundo quântico do Homem-Formiga? Não, nada a ver. Efeito quântico por quê? Porque na segunda eu leio um pouco, daí na terça eu leio mais um pouco, eu já tenho 2 pouquinhos acumulados. Na quarta eu leio mais um pouco, já tenho 3 pouquinhos acumulados. Na quinta, na sexta, o que antes era 0, menos que 1, agora é isso aqui. Estão sacando efeito quântico? Semana que vem eu vou ter mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pegaram essa? Isso transforma, gente. Isso transforma. Requer disciplina, requer acordar cedo todo dia, requer obedecer às minhas metas pessoais, às minhas disciplinas pessoais, requer me sujeitar a isso, requer falar não para o meu corpo, requer falar não para a minha preguiça, requer falar não para aquilo que eu acho que pode ser melhor, como por exemplo ficar mais 10 ou 15 minutos na cama, mas para dizer sim à obediência. Pegaram isso? Eu estava dizendo então
que ano passado, semestre passado, eu lancei esse desafio para mim e para os meus ouvintes e seguidores. Experimentar o efeito quântico da palavra todo dia. Eu só tenho uma coisa para dizer para você. É transformador. É transformador. Aliás, essa série aqui no YouTube é fruto disso. Estão pegando? Quer deixar de ser um zero à esquerda? Quer deixar de ser ovelha negra? Quer deixar de ser um Zé Ninguém? Um João Ninguém? Siga o caminho da obediência. Saia desse atraso de vida. Mude do código do atraso para um código da obediência que vai te levar para o próximo nível. Aliás, amanhã, a mensagem de amanhã tem tudo a ver com o que nós falamos ontem e com o que nós falamos hoje na terça-feira. A mensagem de quarta-feira vai falar sobre como transformar seus resultados de uma vez. E tem tudo a ver com deixar de ser um zero à esquerda. Né? Se quer, então, dar sequência nisso, melhorar seus resultados e mudar de vida de uma vez, fique comigo amanhã, 7h37 aqui no YouTube, para a nossa live da manhã, Café com Princípios. Mais uma vez, curta, comente e compartilhe. Pessoal, um abraço, fiquem na paz e até amanhã.